tela da Com, também nas nossas mídias sociais, e a nossa audiência, né, que está aqui diariamente acompanhando, vai estranhar, porque houve sempre o Dr. Fernando Ranguetti nas manhãs de sexta-feira. Portanto, ontem ele esteve aqui, mas foi convocado e convidado pela nossa produção para participar do Bom Dia da Com, e nós vamos ter uma hora a mais, né? Já que se resume durante a semana, sexta-feira, alguns minutos ali. Hoje vamos ter uma hora aí para aproveitar aqui nossa formatação aqui da mesa aí para dissecar um pouco aí o Dr. Fernando Ranguetti. Mas Antônio Telmo de Toni, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, bom dia. Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes. Estivemos hoje de manhã às 7 horas com o nosso comentário diário, né? E você fez a lembrança, logo mais estaríamos aqui, como de fato estamos, e agradecendo sempre a audiência do nosso público ouvinte, a razão da nossa existência e o porquê daquilo que acontece aqui na Com Rádio e TV. E uma alegria ter hoje a presença de um amigo e de um grande médico aqui da nossa cidade, Dr. Fernando Ranguetti. Márcio Primeiro, prazer, bom dia, bem-vindo. Bom dia, que bom dia a todos, que bom retornar a essa cadeira no sábado de manhã. Como é que foi a derrota lá? Fomos e voltamos depois, né? Mas realmente, foi legal. Eu acho que a interação da bocha é um esporte que agrega amizades, e passar um dia com pessoas que você não via há tempos e coisa, o resultado ele se torna até menos importante, né? Nós justificávamos a tua saída em função exatamente daquilo que você nos avisou antes, né? Eu tô indo para Garibaldi, vou estar escutando vocês. Isso aí. Mas eu sou um jogador indispensável do time. Sim, porque era trio, né? E só tinha 2. Então se eu não fosse falta, eu me tornei indispensável por causa disso, para poder fechar o trio. Mas realmente, brincadeiras de lado, a gente cria uma amizade muito forte. E passamos um dia totalmente diferente, gostoso. Amanhã tem Municipal em Vila Flores, então vamos jogar em Vila Flores, jogar em casa amanhã. Mas legal estar de volta, e pra gente contar com esse amigo Fernando Ranguetti, que a gente trabalhou junto lá em 2006, 2007 no hospital, e de lá pra cá a gente não se desgrudou mais. Seja bem-vindo então ao Bom Dia da Com nesse sábado, doutor. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, o Leandro, que tá no suporte aí, o Márcio, o Telmo, são figuras já grandes aqui, gigantes, né, na rádio da cidade, e a gente, claro, já conhece há muito tempo, né, o trabalho deles, e para mim é uma honra, uma oportunidade única aqui estar dividindo esse espaço com vocês todos hoje, né. Bom, a gente vai falar sobre questões aí que, né, mexe com a saúde das pessoas, evidentemente, nesse espaço, até pela presença do médico, né. Mas agora, para dar uma arrancada aí, a introdução aí, quem é Fernando Ranguetti? Além de médico? Pois é, além de médico. Então, eu tenho 53 anos, nasci em Porto Alegre, né? Meus pais são fruto do interior, meu pai de Lagoa Vermelha, minha mãe de Santa Maria. E então eu tive desde a infância o contato com a cidade pequena, né? Então nós nas férias íamos para Lagoa Vermelha, íamos para Santa Maria, que não é uma cidade tão pequena, mas enfim, é interior, né? Me criei em Porto Alegre, vivi durante 29 anos da minha vida em Porto Alegre. Fiz a minha faculdade na Federal, na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Me formei médico em 1995. Esse ano completo 30 anos de profissão, 30 anos de medicina. Fiz a minha pós-graduação, a minha residência em otorrinolaringologia na PUC em Porto Alegre, onde aí efetivamente aprendi, né, a minha especialidade, que compreende então ouvidos, nariz e garganta. Em 2008, 2009 fiz uma segunda pós-graduação em cirurgia plástica da face. No ano de 2023, 2024 fiz uma terceira pós-graduação em perícia médica, então eu sou médico perito também, pós-graduado. Sou pai de 2 filhos amados, né? A Heloísa, que vai fazer 10 anos daqui a um mês, o Guilherme, que tem 13, já está maior que eu. Não é muito difícil ser maior que eu, porque eu tenho 1,68m, 1,69m. E sou casado com a Evelyn, que é a minha parceira incondicional para qualquer coisa, para os momentos bons e para os momentos ruins. Diga-se, secretária atual secretária da saúde do município. E isso aí, gente, eu sou um cara tranquilo, gosto de ficar em casa, às vezes gosto de fazer pescaria. Eu queria acrescentar, viu? Já estava preparado aqui. E a pescaria faz parte, né? Exatamente. Também. Então, a gente
tem, né? Cada um com os seus hobbies. Eu sempre tive envolvido com o esporte, mas eu tive muito problema com o joelho, né? Então eu jogava bola e tal, e jogava futebol, depois comecei a jogar pádel novamente, jogava pádel em Porto Alegre, depois comecei a jogar pádel aqui, depois que surgiram as quadras aqui. E só que o joelho não tá ajudando, né? Já tenho 2 cirurgias no joelho. E então agora a gente tenta manter a saúde aí na academia, na esteira, né? Fazendo essa atividade que não pode parar, principalmente depois de algum tempo, né? Tenho 53 anos, não sei se eu falei, mas eu tenho 53. O joelho tirou um futuro jogador e ganhamos um craque. A medicina ganhou. Ganhou. Isso aí. E aliás, por falar em medicina, a vocação veio como? Pois é, Thelmo, tu sabe que eu sou o primeiro médico da minha família. Então, assim, a gente vê, né, em Porto Alegre, a gente estudou com colegas, né, na faculdade que eram de uma dinastia de médicos, né? Tinha muitas famílias de médicos em Porto Alegre que os filhos seguiam os passos, os netos e tal, né? E eu fui o diferentão, assim, né? Eu acho que ali pelo 2º grau eu tive alguma influência, né? Na verdade, eu me lembro, assim, que me vem mais a memória foi que Fernando, tive que fazer uma cirurgia, ser submetido a uma cirurgia de adenoides e de sinusite quando eu era criança. Eu tinha ali meus 10 anos, 11 anos, eu fui submetido a essa cirurgia. E ali eu conheci um médico um cara muito legal, muito competente, que é uma referência até hoje em Porto Alegre, Dr. Ned Steffen, é um grande otorrinolaringologia do estado e do Brasil, um cara inovador, pioneiro em várias técnicas. E eu tive a sorte de ser paciente dele e eu acho que foi uma inspiração legal, assim, né? Mas foi coisa de 2º grau, assim, não vou dizer que foi um sonho de infância, não, acho que no 2º grau, quando a gente, né, antigo 2º grau agora é, como é que diz? Ensino médio. Ensino médio, isso aí, Márcio, obrigado. E aí no ensino médio que a gurizada começou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, me surgiu a ideia, né? E aí eu tentei, patinei um ano, não consegui passar no 1º ano quando eu saí da escola, do colégio, e fiz um ano de cursinho daí sim, aí consegui passar na federal e aí a coisa daqui de lá pra cá foi só estudo, né? Continua sendo até hoje, né? Não dá pra parar, né? E a palavra é grande, né? Odontorrinolaringologista. O otorrinolaringologista eu acho que é a especialidade com o nome mais complicado comprida, de dizer, né? Pelo menos. O cara tem que estar preparado, né? Até para dar o nome. Para dar o nome. Até para dar o nome. Mas interessante é que ele dizia que ele largou o futebol por causa do joelho, né? Tem alguns que largam por causa da bola mesmo. Tem uns que eu conheço que largam por causa da bola mesmo. Isso já é um bom importante. Mas Fernando, se assim permite que a gente se chame pelo nome, claro, né? Com certeza. O próprio sobrenome Rangetti é italiano. Italiano. A origem é italiana? Região de Bérgamo? Da região de... lá pro norte, lá, eu acho que é Gênova. Não, Gênova foi de onde todos saíram, né? A maioria da turma saiu ali. Tenho 2 tias em Lagoa Vermelha que saberiam dizer exatamente, mas é norte. É norte. É norte da Itália. Então realmente, cara, já veio com uma característica própria, principalmente essa do trabalho, do estudar, do não se acomodar. E certamente as tuas especialidades, elas vieram não por uma necessidade, mas por abrir exatamente o teu horizonte, para não se ficar naquela especialidade clínica médica, mas sim buscar algo mais. Foi isso? Com certeza. Eu sempre achei a otorrinolaringologia muito interessante. Para mim, medicina sempre foi do pescoço para cima, né? A gente tem cada um tem essa percepção, né, Márcio? Certo. E é uma área muito abrangente. A otorrina, ela é apaixonante porque tu trata desde um bebê de 6 meses com uma dor de ouvido até um idoso de 90 anos, como nós temos aqui os nossos pacientinhos que são sensacionais, né? Os nossos idosos aqui em Veranópolis que chegam também com as suas demandas no consultório. Então é uma especialidade muito ampla, a gente atende muito consultório, a gente tem bastante cirurgia, né? Então é muito dinâmico. A otorrina ela me pegou assim e me trouxe até aqui nessa estrada aí, já são 24 anos de Veranópolis. 30 anos, como eu dizia, de profissão de médico, e dentro dessa especialidade a gente tem uma infinidade de coisas diferentes para resolver, né? Então é muito legal. Eu sou um cara que se eu fizesse medicina novamente, começasse hoje em dia,
dificilmente eu faria uma outra especialidade. Legal. Se nós voltarmos um pouco no tempo, 5 anos. 5 anos atrás nós estávamos no período todo mundo em casa, lembra? 5 anos atrás, nesta semana, esquecer, né? As pessoas tinham aquela fiquem em casa. O que ficou daquele período? Que você foi muito importante naquele período. Me lembro que você estava todo dia em rádios explicando, até pela tua atividade. O que ficou daquele período e hoje? Tem como fazer algo até para nós voltarmos um pouco nesses 5 anos? Pandemia, né? E foi a pandemia da Covid. Exatamente. Então a pandemia, mas claro, foi uma loucura, né? Aquilo foi um evento de proporções globais, né? Que nos pegou de muito surpresa, de surpresa, assim, de uma maneira absurda, e a gente teve que aprender na marra, né? Nós tivemos que aprender na marra como tratar os pacientes. Se a gente for voltar ainda, né? Quando a pandemia começou, a gente começou a estudar, porque a gente não conhecia, era um vírus que surgiu e nós não tínhamos tido, a humanidade não tinha tido contato com esse vírus. Como em 1918, né? Aconteceu, 1919, 100 anos antes da nossa pandemia de Covid, aconteceu a pandemia de gripe espanhola na Europa, que matou 30 milhões de pessoas na Europa. Então, daquele ponto em diante, 2020, quando o vírus chegou no Brasil, eu me lembro exatamente o primeiro caso, foi diagnosticado de um senhor que veio da China. Dali para diante virou tudo de cabeça para baixo. Certo. A gente não tinha mais um parâmetro e aquele medo tomou conta, assim, era uma coisa irracional, né? Então a população tinha um medo muito grande e nós tínhamos que lidar com o nosso medo como seres humanos e lidar com a população que estava com medo e estava chegando no nosso consultório, começando a chegar doentes no nosso consultório. Era o contágio. O contágio. Esse que era o ponto. Exato. Porque, Telmo, a gente tinha, assim, era uma doença que foi estabelecida desde o começo, isso foi percebido, que era uma doença de transmissão respiratória. Então, como é que a gente pegava a Covid? Assim como nós estamos nós 4 hoje, conversando por gotículas de saliva no ar. Exatamente na tua área. Exatamente na minha área. Tanto que as 3 especialidades médicas que mais ficaram doentes de Covid lá no começo foram otorrinolaringologistas, oftalmologistas e anestesistas. Você também ficou, né? Eu tive Covid 2 vezes. Eu fiquei no hospital 4 dias com oxigênio. E na primeira Covid. A segunda, quando o vírus já estava com uma mutação mais tranquila, né? Eu fiquei em casa ali com um gripão, né? Um gripão entre aspas, né? Porque a Covid já era assim. Mas vocês já foram, né, no oftalmo, o Paulo usa óculos. Sim. O oftalmologista, ele tem um aparelho que a gente tem que encostar a cabeça e ele fica olhando para o nosso olho a 30 centímetros de distância. Sim. Na tua cara. Na tua cara. E ali os oftalmologistas tiveram uma exposição tamanha ao vírus que foi um absurdo a quantidade de vírus que eles tinham contato. E o anestesista, na hora de entubar o paciente, de passar um tubo para fazer a anestesia geral. E nós, porque o paciente chega, obviamente, tossindo e espirrando no meu consultório, que é um consultório de doenças respiratórias. E a partir dali, essas especialidades foram as mais acometidas. Claro que todas as especialidades, tanto que a gente teve que suspender a cirurgia, a gente teve que suspender as nossas atividades normais. O meu consultório chegou num determinado momento que era um consultório de Covid, porque não tinha mais, essa era a demanda da população. Eu atendia 20, 30 pacientes de Covid, e não só no consultório, mas eu trabalhei na prefeitura, na Secretaria da Saúde de Cotiporã, fui chamado para trabalhar lá, e posteriormente na Secretaria de Fagundes Varela. E no próprio hospital também. E no próprio hospital, porque no hospital nós tínhamos que dar conta de uma demanda de pacientes que aquilo se transformou numa zona de guerra, né? A nossa emergência foi fechada, virou uma UTI. E nós tínhamos 8, 9 pacientes entubados. Foi uma operação de guerra, não dá para usar outra palavra, né?
E a partir disso vieram várias lições, né? E tinha também no entorno disso, então não sei se é ponto que ajudou ou prejudicou, toda essa liberdade de expressão que se criou em cima disso, onde nasceram inúmeros médicos especialistas que vinham notícias. Hoje mesmo, hoje estava ouvindo uma notícia de que há um estudo de que a máscara não produziu efeito nenhum. Ou seja, ainda se discute a eficiência e eficácia de alguns métodos que lá atrás era uma coisa em estado de guerra, como você disse. Exatamente. Doutor, vamos fazer o seguinte, então, pode responder depois do intervalo. Claro, a gente vai fechando aqui o primeiro bloco, nós vamos pro intervalo da hora e a gente vai voltar já hoje com a presença do médico Dr. Fernando Ranguetti no Bom Dia da Com. Que tem a parceria das lojas Becker, hein, para você aproveitar. Aguardando por você nesse sábado com super ofertas na Palugana, em Veranópolis. Santa Clara na sua mesa todos os dias com o puro sabor da Serra Gaúcha. Alfa Laboratório, para sua tranquilidade em frente ao Hospital São Peregrino Laziose. É pra vida inteira. Ótica Lincoln. Na praia, no campo, na serra, tá com você. É pura magia e sedução. Farmácia São João, 24 horas na Júlio Castilhos, do ladinho ali da Lincoln, você tem Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. E Cosan, nossa natureza movimenta a vida. Rádio Com. Previsão do tempo. Oferecimento. Rádio Com. Previsão do tempo. Olá a todos que nos prestigiam, que nos acompanham aqui na Rádio Com FM. Programa o seu dia comigo, meteorologista Kátia Braga. Esse sábado vai ser quente. Pela manhã o sol vai predominar, temperatura ao redor dos 16 graus. À tarde, 30 até 31 graus é possível na tarde desse sábado. À tarde tem um pouco mais de nebulosidade. Vai ser um dia de abafamento. O vento é aquele nordestão, vento de fraco a moderado. À noite, 21 graus. Não te esquece que o índice ultravioleta está alto. Ele mostra o quanto de radiação que não faz bem para nossa saúde chega até nós. E a umidade relativa tá baixa. Então, vamos se hidratar. O domingão vai ser de céu nublado, mas o calor permanece. Aquela sensação de abafamento vai ser de manhã até a noite. Pela manhã, temperatura de 20 graus, à tarde 28, 29 e tem chance de chuva nesse domingo, mas é uma chuva muito breve, passageira. Em alguns lugares da região, Veranópolis, Bento Gonçalves, pode até ter apenas garoa. O vento é de fraco a moderado. À noite, 20 graus. Deixa eu já te falar da segunda-feira, tem uma chuvinha e a temperatura é de 27 graus. Eu desejo a todos excelente e abençoado dia. Saudações meteorológicas. Com FM, rádio pra ouvir e assistir. Olá, amigos da Com, eu sou a Meirice, aqui da Vetus. A Vetus permanece ativa 24 horas para atender os pacientes PETs, os seus tutores, em qualquer emergência que ocorrer, ou também para revisão. Então, nós temos o Hospital Veterinário, aqui em Veranópolis, na General Flores da Cunha, e nossos centros clínicos em Nova Prata e Bento Gonçalves. Reforçando também que a gente conta com o deslocamento dos PETs para as unidades de fora de Veranópolis. Precisando, a Vetus fica à disposição 24 horas. Tá chegando aquela hora, hein? Agora são 8 horas mais 20 minutos, então daqui a pouco você já começa a se preparar para aquele almoço tradicional do sábado, né? Eu sei que o doutor Fernando Ranguetti conhece, Antônio Telmo Detoni conhece, o Márcio Primeiro conhece, eu conheço e você conhece, mas quem não conhece ainda e quer conhecer, o restaurante Dom Vital tem o melhor buffet da região para o seu almoço, hein? Isso acontece todos os dias, a já tradicional culinária veranense. Então tem sempre aquela novidade do cardápio, hein? E tem um espaço muito bacana aí para você realizar os seus eventos. Dom Vital, mais de 20 anos de tradição, ao lado da Praça 15 de Novembro, que tem também o Casarão aguardando por você. Bem, 8 horas mais 20 minutos, temperatura está chegando a 20 graus nesta manhã de sábado. No Bom Dia da Com, presença do Dr. Fernando Ranguetti. Márcio, você estava já antes do intervalo propondo aí um questionamento pro doutor. Até para concluir o assunto da questão da pandemia da Covid, né? Exatamente o fato hoje. Hoje ele está aí, ele está entre nós, ele não deixou de existir, porém numa outra roupagem, assim dizendo. Com certeza. Menos agressivo. Menos agressivo, é o que nós comentávamos. Então o vírus
da Covid, né? O SARS-CoV-2, como foi batizado, ele é um vírus que ele chegou muito forte, muito intenso, muito agressivo, e principalmente nos pacientes com comorbidades. Então, hipertensão, diabetes, pacientes com câncer em tratamento com quimio e radioterapia, ele era um vírus que fazia um estrago muito grande. Nós perdemos amigos, nós perdemos pacientes queridos, nós perdemos famílias inteiras para esse vírus. Porém, o vírus tem uma tendência, todos os vírus têm uma tendência a se adaptar e fazer o que nós chamamos de mutações. E essas mutações, elas tendem a ser no sentido de que o vírus se torne um vírus ativo, vai permanecer, a Covid vai permanecer com a gente, como todos os vírus respiratórios que nós temos, para o resto da existência da espécie humana, porém com menos agressividade. Certo. Então nós temos pacientes com Covid hoje que desenvolvem quadros semelhantes a resfriados. Né? E acaba nem... não sendo tão fatal, né? Certo. Claro, né, Márcio? Então, se a gente tivesse um paciente idoso, diabético, com complicações, com comorbidades, ele vai se tornar um vírus que vai complicar as condições de saúde predecessoras, precedentes, e isso. Obviamente que o paciente vai ter um desfecho talvez não favorável, né? A gente não vai dizer, não morre mais ninguém de Covid, vai morrer, causa não de Covid, vírus em si. Do vírus em si, né? Mas em função de outras doenças, assim como o vírus da gripe, o influenza, também mata algumas pessoas em função de não terem a saúde tão em dia, né? Não sei se eu posso formular como correto, e estamos hoje com um especialista na área. O vírus, ele se utiliza das comorbidades. Não deixa de ser isso. Ele vai infligir um corpo débil, um corpo fraco, enfraquecido pelas comorbidades com mais violência, porque as comorbidades vão minar o sistema imunológico, né? Sim, exatamente, esse é o ponto. É isso. Então o vírus, ele tem um terreno mais fértil naquele organismo para se proliferar, para né? E enfim, fazer uma doença mais grave. E o Covid de hoje, doutor, continua sendo pelo contato? Sim, o modo de transmissão não mudou, né? Por contato respiratório. Então, às vezes a gente tem aí algumas situações, né? As famílias se reunindo, um deles doente e tal, nos cruzeiros. Aí se propaga. Ele vai se propagar, ele vai achar, né? Organismos livres aí para poder se proliferar, e vamos ter a Covid como todos os outros vírus respiratórios. Usando a sua expressão de antes, né? Que o mundo virou de cabeça para baixo com o advento do Covid. A gente sabe que hoje, passados alguns anos, né, a gente já tem muita matéria estudada, repisada, e entre erros e acertos, exageros e tentativas, por ser inusitado, hoje a gente já sabe que muita coisa houve de falácia também, mas que hoje só a gente pode dizer, olha, aquilo estava errado, aquilo não era assim. E houveram médicos, inclusive aqui da cidade, que até foram entrevistados pela nossa rádio, que tinham uma posição, diante da inusitada realidade do Covid, uma posição diferenciada de abordar o vírus, né? Com protocolo mais, vamos dizer assim, mais simples, mais verdadeiro e mais eficaz. A gente teve então, né, como o Márcio levantou também, antes a questão da máscara, né? Então a máscara funcionou, não funcionou, as pesquisas continuam, né? Então na semana passada, agora essa semana eu vi também da Universidade de São Paulo, né? Que a máscara não era efetiva. Então, em medicina, esses estudos que nós chamamos de retrospectivos, eles têm um valor muito grande, porque a gente está sempre tentando aprender o que vai acontecer. Ninguém está livre de daqui 5, 10, 20, 100 anos aparecer um outro vírus. O que nós vamos fazer quando aparecer um outro vírus? Muita coisa se aprendeu, né? Muita experiência. Muita coisa se aprendeu, muita briga se criou, muita política em cima do negócio, né? Porque a gente tinha duas maneiras, né? De pensar o tratamento da Covid, né? Então a gente tinha o tratamento convencional de viroses aí, que seria basicamente um tratamento sintomático, né? De pirona, paracetamol, aí mais o tratamento, o tradicional, deixar o paciente em casa,
se recuperando, só tratando febre, sintomas como tosse, nariz trancado e tal. E aí o protocolo da ivermectina e da hidroxicloroquina, né? Que se tornou um paradoxo, porque havia evidências científicas, porém não suficientes no momento para suportar aquele tratamento. Eu usei ivermectina, eu usei hidroxicloroquina, eu também. E prescrevia para os meus pacientes o protocolo com vitamina D. Era um protocolo que contemplava 14 medicações. Meu Deus. Tá? Eu estava certo, eu estava errado, não sei. A gente tem várias correntes de pensamento, e como o Márcio falou, a pesquisa da máscara, a gente está pesquisando isso aí, né? Tem um pesquisador de São Paulo, o Dr. Flávio Cadegiani, que recebeu um prêmio esse mês agora de março. Ele recebeu um prêmio nos Estados Unidos, não sei dizer exatamente a cidade. Ele foi um soldado de passo errado num batalhão de, né? Exatamente, história, né? Isso. E o Flávio foi um cara que ele pesquisou demais a Covid, e agora, como paralelamente a essa história da máscara que está sendo questionada, o Flávio foi realmente e foi finalmente reconhecido porque ele usava o protocolo. Pois é, e ele foi quase que discriminado aqui no Brasil, na sua volta dos Estados Unidos. Com certeza. Apesar do reconhecimento internacional que ele tinha. Exatamente. Esse cara teve corajoso. Foi corajoso. Ele teve o apartamento dele revistado pela Polícia Federal na época da pandemia, porque tinha essa corrente dizendo que não era para usar medicamentos reposicionados, né? Então a cloroquina, a ivermectina e tal, não era para ser usado. E ele, como pesquisador, encontrava evidências na literatura escassa no momento para poder prescrever aquilo para os pacientes. E a tese dele foi vitoriosa mundialmente. Exatamente. Então ele é um cara hoje de projeção mundial, né? E a gente sabe que ele estava fazendo certo, porém demorou 5 anos para ser reconhecido. Que bom que tenha sido. Outra questão que fica também é que as próprias vacinas, né? A Pfizer e outras tantas lá, né? Hoje em dia a gente sabe que nos Estados Unidos acho que a Pfizer está com uma condenação bilionária pelos efeitos colaterais da própria vacina que era para curar. Exatamente. Isso aí é um ponto, Thelma, assim, talvez seja o ponto mais sensível, junto com, né, a dor e o pesar de todas as famílias que perderam seus entes queridos, seja talvez essa questão das vacinas seja o ponto mais sensível aí da pandemia. Por quê? Porque nós sabemos que esses efeitos colaterais, eles aconteceram, né? E letais às vezes. E letais, e a gente ainda está colhendo isso. Né? A gente está colhendo isso. A vacina da Pfizer, porque ela tem uma tecnologia recombinante, ela é uma tecnologia de engenharia genética, ela é uma vacina que potencialmente causaria, né, esses efeitos letais, esses efeitos muito graves nos que foram vacinados com ela. E imagina a quantidade de processo, os processos bilionários, as condenações da Pfizer, e isso causou. Aí eu vou trazer para o nosso mundinho aqui, né? O que aconteceu em função desse paradoxo, dessa indecisão, fazer ou não fazer vacina. Hoje a gente vê pacientes que estão negligenciando vacinas que já estavam no calendário vacinal. Outras vacinas. Por sombra da AstraZeneca e da Pfizer. Exatamente. Também. Então, aquilo ali, não faz essa vacina porque ela vai te dar um efeito colateral horroroso. Doutor, eu estava preparado justamente para falar sobre isso, porque eu estava vendo aqui que em 2016 o Brasil chegou a receber o certificado de eliminação do sarampo, né? Concedido pela OMS. Em 2018, o vírus voltou a circular no país, e em 2019, após um ano de franca circulação do sarampo, o país perdeu a certificação de país livre do vírus. Então é um efeito também daquela questão de não acompanhar todo aquele calendário culturalmente que tínhamos de vacinação e erradicávamos doença no país, né? Com certeza. Não foi um bom legado. Não foi um bom legado, e vocês podem botar isso aí. Claro que nós estamos falando aí, Paulo, de 2018, que não é prévio, pré-pandemia. Porém, mas o fluxo agora também está demonstrando que com certeza não está intenso. Então, o que acontece? Nós temos outra doença que foi erradicada do Brasil foi a poliomielite.
A polio, que até é uma vacina que culturalmente ela é mais aceita, até porque ela é sublingual, né? Não tem que fazer picada no nenê, na criança e tal. E o que acontece? Nós sabemos que a vacina é a atitude, é a ação de saúde pública mais efetiva que existe no planeta. Verdade. Entende? Então nós erradicamos a varíola, que era uma doença tenebrosa. Sim. Nós erradicamos o sarampo do Brasil, que voltou. Nós erradicamos a poliomielite. Tudo por quê? Por causa de vacina. Vacina funciona, vacina é uma coisa que tem que ser feita. Existe um calendário vacinal para ser cumprido. Perfeito. E aí, numa pandemia, onde a gente tinha pouca informação sobre muita coisa, acabou ficando essa coisa estigmatizada. Sim. Eu não vou fazer essa vacina porque eu tenho um amigo que fez a vacina e teve um infarto uma semana depois. Politizou-se. Politizou. E aí hoje tu tem volta de sarampo no Brasil, que é uma doença que mata crianças. A gente pensa sarampo é só umas pintinhas no corpo. Não é, mas o sarampo, se pegar uma criança subnutrida, uma criança desnutrida, uma criança com pouca saúde prévia, vai matar. Entende? Então a vacina, como eu falei, comprovadamente é a ação de saúde pública mais efetiva, mais eficaz do mundo. Qualquer vacina que a gente tiver, comprovadamente eficaz vai ser. Tanto que vacina da gripe, daqui uns dias começa, né, a campanha da vacinação da gripe. Isso aí é visível. Consagrada. Isso é uma vacina consagrada que a cada ano ela muda, né? Ela muda a composição dela, porque as variantes do vírus, as mutações do vírus têm que ser incluídas, e aí ela muda, e é uma vacina amplamente distribuída no sistema público, né? E a gente, daqui uns dias começam os grupos prioritários, né? E aí o que acontece? No final das contas sobra vacina para todo mundo, e tem que fazer, a vacina da gripe tem que fazer, diminui morte de idoso, de criança por pneumonia e tal, é interessantíssimo. Essa informação acho que é importante, até para quem está nos assistindo e nos escutando. Ou seja, aquela vacina da gripe feita no ano passado, nos demais, não existe mais. Não. Existe uma nova vacina todo ano. Exatamente. Essa é uma informação importante, porque se muito diz, eu fiz a vacina e eu senti. Exatamente. A ciência consegue acompanhar essa variação. Com certeza. E essa vacina, ela tem, digamos, entre aspas, uma validade de 1 ano. Agora eu acho que o pano de fundo, e temos um médico aqui experiente, né, capacitado, competente. Sou paciente dele também. Se vocês olharem bem os meus olhos, as pálpebras foi ele que corrigiu. Já faz um tempo, né, Théo? Já faz um tempo. Então, o pano de fundo que me parece é imunidade. O mal de todos nós é a baixa ou alta, né? A normal imunidade. A deficiência de imunidade física é a porta aberta para muita coisa. Não sei se estou certo. Tá aí uma boa pergunta, então, vou complementar para responder. No nosso dia a dia, nós já falamos do elemento ar, que é o propagador do vírus. Podemos acrescentar o elemento água, que a gente consome diariamente. O que nós, seres humanos mortais, independente de classe social, seja que for trabalhador ou não, o que nosso dia a dia pode ser feito para exatamente termos essa imunidade própria? Com certeza. Então a gente isso é uma questão, Márcio e Thelmo, assim, que é fundamental, né? Porque a gente tem que sempre estar à frente, né, da doença, né? A prevenção. Nós estávamos falando antes do programa começar, a prevenção. Se a gente conseguir prevenir, a gente vai ter muito mais sucesso em qualquer área ali da medicina. Então, exames preventivos, isso e aquilo. Falando especificamente de imunidade. Alguns pacientes me chegam no consultório e dizem, doutor, eu preciso tomar vitamina C para imunidade. Ou eu preciso tomar vitamina D para imunidade. O senhor pode me conseguir uma receita? Eu posso. Mas primeiro a gente tem que saber o seguinte, que a imunidade, ela depende de um estilo de vida saudável. Não é uma vitamina em específico que vai te conferir uma imunidade competente. Então, vamos pegar 2 sujeitos, digamos, dois pacientes da minha idade, 53 anos. O primeiro paciente é um paciente a primeira pessoa é uma pessoa que fica o dia inteiro na frente do computador ou no escritório, na frente do telefone, sem tomar sol,
concentrado no seu trabalho, fumando, de casa pro escritório, do escritório para casa. Ele é um cara ansioso que quando vai na hora do almoço ele come muita carne, muita gordura, uma dieta que não é rica em fibras, não é rica em vegetais, e é um cara que é sedentário. Sai do trabalho, vai para casa fumando seu cigarrinho, no final do dia fumou uma carteira e meia, 2 carteiras de cigarro, tem uma pré-obesidade, né, um sobrepeso ou uma obesidade, e esse cara passa 20, 30 anos da vida dele assim. E aí tu pega um outro sujeito que também tem 53 anos, mas está no seu peso, não fuma, vai ali no Dom Vital, se serve de salada, come fruta, não fuma, já falei que não fuma, sai do seu escritório, ou antes de chegar no escritório de manhã ele vai para academia, faz a sua musculação e de tarde vai dar uma corridinha 3 vezes por semana, ele corre 5 quilômetros que seja, 4 vezes por semana. Quem é que tem a melhor imunidade? Quem é que vai pegar gripe? Quem é que não vai pegar gripe? Quem é que vai ter uma resistência maior a uma infecção? Uma resposta maior. Uma resposta melhor, né? Então, isso já fala tudo. Se nós formos pegar, assim, os vegetais, a própria carne. O bife de fígado que faziam a gente comer quando a gente era criança, sim, né? Fígado. Até hoje estão tentando me fazer comer. Não vai, Paulo. É difícil. É difícil. Acebolado fica bom. Fica bom. É bom demais. É bom. E o que acontece? Aquelas coisas, óleo de rícino que davam pra gente também, né? Então, emulsão de Scott. Tomei muito. Meu Deus. Então, emulsão de Scott também. Então quando o pai fala pro filho, diz, olha, não come só carne, come uma salada, come um brócolis, entende? Uma cenoura. A nossa dieta nos fornece tudo o que a gente precisa de micronutrientes e macronutrientes para que se construa uma fortaleza que se chama sistema imunológico contra as doenças. Nós temos capacidade de formar um muro de um castelo para barrar a doença. Não que a gente não vai ficar doente, mas vai ser muito mais difícil. E vamos ter aí mais condições de combater essas doenças, com certeza. Mas vamos fazer o seguinte, olha, eu tô na hora do intervalo aqui, Antônio Telmo Detone, Márcio e a nossa audiência, a gente vai para a previsão do tempo, um intervalinho e a gente volta já. Então o raciocínio que ele lançou, uma frase só: vitamina D ou vitamina C sozinhas não fazem milagre. Com certeza. Vamos lá, previsão do tempo e a gente volta já. Rádio Com. Previsão do tempo. Oferecimento. O melhor espeto corrido da região você encontra aos sábados ao meio-dia, junto ao Posto das Flores, no restaurante Pratos e Espetos. Rádio Com. Previsão do tempo. Olá a todos que nos prestigiam, que nos acompanham aqui na Rádio Com FM. Programa o seu dia comigo, meteorologista Kátia Braga. O domingão vai ser de céu nublado, mas o calor permanece. Aquela sensação de abafamento vai ser de manhã até a noite. Pela manhã, temperatura de 20 graus, à tarde 28, 29 e tem chance de chuva nesse domingo. Mas é uma chuva muito breve e passageira. Em alguns lugares da região, Veranópolis, Bento Gonçalves, pode até ter apenas garoa. O vento é de fraco a moderado. À noite, 20 graus. Deixa eu já te falar da segunda-feira. Tem uma chuvinha e a temperatura é de 27 graus. Eu desejo a todos excelente e abençoado dia. Saudações meteorológicas. E pra você que tá levando de carona com FM, olha, tá bem ligado então, hein? Obrigado pela carona, devagar aí no trânsito e tá precisando abastecer? A dica é o seguinte, abastecer é no posto certo da Palugana, do ladinho aqui da Com FM, o posto com a qualidade do combustível Petrobras. Quem faz as compras aqui não sai mais, porque sabe tudo que a gente faz. Supermercado Zequim é pra você e sua família, a qualidade é garantida. Supermercado Zequim, sua escolha inteligente em Veranópolis, com 3 endereços para melhor atendê-lo. Lembre-se do nosso cartão Zequim e não se esqueça das promoções incríveis todos os dias. Supermercado Zequim, sempre ao seu lado. Supermercado Zequim. Chegou
chegou o novo Alfa Veranópolis. Exames de análises clínicas, DNA, toxicológicos e ocupacionais. Em um lugar mais amplo e confortável, com espaço kids e o atendimento carinhoso de sempre. Venha conhecer o novo espaço e fazer seus exames no maior laboratório do estado. Rua Rui Barbosa, 42, em frente ao Hospital São Peregrino. Fone WhatsApp 32 90 30 09. Alfa Laboratório, pra vida inteira. Março é o mês do consumidor na Lojas Becker e a festa de ofertas continua. Só nesta semana, toda linha de estofados e colchões em 10 vezes sem juros para você deixar sua casa ainda mais confortável. Sofá retrátil e reclinável em 10 vezes sem juros de 149. Cama box casal Flora Molas Pocket em 10 vezes sem juros de 129. Aproveite e corra para Lojas Becker. Vem comprar barato, vem pra Becker. Você e sua família merecem proteção. A vacina da gripe, a mais completa e que protege contra as principais variantes do vírus influenza, você encontra nas farmácias São João, no valor de R$ 79,90. Vacina mais aplicação. Vá até uma farmácia São João mais próxima de você e faça a sua reserva. Vacina da gripe, a mais completa, tem nas farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. No carro, no celular, no tablet, computador, no rádio, com FM. Muito bem, 18 minutos estão faltando para as 9 horas, né? Estamos aqui com a presença do Dr. Fernando Ranguetti nesta manhã de sábado. Bom dia especial da Com FM, com o nosso convocado e convidado especial aí desta manhã. Estamos aprendendo muito. A pergunta é tua agora. Fica à vontade. Não, a pergunta é tua. Entendeu? Não, é que a gente aqui pautou alguns assuntos, né? Mas nos envolvemos tanto em coisas tão importantes, né? Que tá ficando já um espaço curto, né? Precisaríamos aí de mais algumas horas, mas assim, ó, a gente tava falando da vacina, da importância da vacina para a humanidade, né? Infelizmente, muitos aí estão deixando de vacinar quem de fato tem que receber essa vacina para se proteger contra doenças gravíssimas, né? Que pode levar, inclusive, a óbito. Mas a gente falou do sarampo, mas eu gostaria de abordar agora um assunto que me parece ser de saúde pública também, doutor, e o doutor é um batalhador nesse sentido de orientar as pessoas em relação a toda essa questão do mal que faz o cigarro eletrônico. Tem vacina para cigarro eletrônico, doutor? Pois é, não tem. Aí é boa vontade mesmo, né? Porque o que acontece, Paulo? A gente sabe que o cigarro eletrônico, o vape, ou VAP, né? Que o pessoal chama, ele surgiu há pouco mais de 10 anos como uma alternativa, entre aspas, de fazer as pessoas pararem de fumar. Larga o cigarro, pega esse negocinho aqui que tu vai levar no bolso, ele, ao invés de ter uma combustão, né? Tu não precisa acender ele, não precisa usar um isqueiro, então ele não tem combustão, não gera fumaça. A fumaça não é tóxica, tu vai conseguir, não tem tanta nicotina, tu vai conseguir largar aos poucos de fumar. Essa é a teoria. Essa é a teoria. Só que o que aconteceu? Esse aparato, ele evoluiu para um dispositivo pequenininho, bonito, que os caras fazem coloridinho, que cabe no bolso, que realmente não precisa do isqueiro, então tu pode tirar ele do bolso e dar uma tragada 1000 vezes num dia, sem ter que acender. Em qualquer lugar. E como é que ele funciona? Ele é vape ou VAP por causa do vapor. Então ele não tem combustão por fumaça, por ser a ignição ser por fogo, não. Mas ele tem um líquido ali dentro que aquece, tem uma bateria que cada vez que tu puxa, que tu traga, aquilo ali aquece e faz aquele líquido virar um vapor. E obviamente que começaram a surgir pesquisas e evidenciaram que nesse vapor existem substâncias muito tóxicas também. E o pulmão, como é que fica? Estraga o pulmão. Da mesma forma que o cigarro, porque ele não tem o alcatrão, né? O cigarro basicamente tem duas substâncias: nicotina, que é o que causa a dependência, e alcatrão, que são todos os outros poluentes gerados pela queima do tabaco. E o alcatrão é o que tem as substâncias tóxicas, uma série de ácidos, enxofre, formaldeído, um monte de substância. Só que o vapor do vape, do cigarro eletrônico, também tem substâncias como metais pesados, mercúrio, prata, tem sílica. Então tudo isso foi
foi avaliado, já foi pesquisado e foi evidenciado que no sangue dos pacientes, eles fizeram um estudo muito interessante, pegaram 20 voluntários, então você me lembra qual é o país exatamente, 20 voluntários e botaram numa sala ventilada, uma sala com janelas abertas, e os 20 fumando, 10 fumando o vape e os outros 10 não. E aí eles deixaram ali as pessoas 10, 15 minutos e coletaram sangue de todos. E tinha a presença de substâncias tóxicas no sangue daqueles que estavam fumando o vape e daqueles que não estavam fumando. Olha só. E ela se propagou? Se propagou pela fumaça, pelo vapor do vape. Não é fumaça, é vapor. Porém, tem substâncias químicas nocivas à saúde. Será que não é mais nocivo do que o próprio cigarro? Aí nós vamos ter que avançar mais na ciência, né? Eu diria assim, Telmo, pelo que eu li, eu dei uma estudada ontem de noite, hoje de manhã, eles se equivalem, né? Se equivalem. Do ponto de vista assim, um paciente tem asma. É ruim nos dois? Os dois. Tu vai pegar um paciente com asma, ou com uma bronquite, ou com uma rinite alérgica, e esse paciente, eu vou fumar aqui um vape, eu vou ter o meu cigarro eletrônico. As crises de asma vão ser desencadeadas, o paciente vai perder condicionamento pulmonar, vai perder, tudo vai ser nocivo. Né? Agora, doutor, não precisar, por exemplo, do isqueiro no bolso ali para acender e tal, isso não facilita mais a dependência ainda? Com certeza, Paulo. É exatamente isso. E outra, tu pega um cigarro, uma carteira de cigarro, faz 80 anos que é a mesma coisa, é um envelope de papel com 20 cigarros dentro do mesmo formato, que são 80, 100 anos. Esse aqui, ele está sempre sendo melhorada a estética dele, os sabores. A cor atrai muito mais os jovens. Exatamente, ele tem um atrativo. É um apelo. Ele tem muito mais apelo do que o cigarro. Porque ele tem sabor, tem sabor de baunilha, tem sabor de morango. Mas vamos experimentar esse aqui, sabor melancia? Vamos. E aí quando tu vê, a pessoa viciou naquele ali. E para piorar, vende aquela ideia de que é melhor do que o cigarro, porque faz menos mal. Exatamente. E a medicina vem comprovando. As pesquisas comprovam. Embora talvez não tenha nicotina, que é o que cria a dependência, né? Exatamente. Ele pela reiteração psicológica, emocional, com certeza, o cara continua viciado. Se forma viciado. Exatamente. E fica bonito, é como o cigarro antigamente, né? O meu pai vai fazer 83 anos agora, essa semana, ele fumava na época dele lá, anos 60, porque era bonito, né? Era chique. Doutor, sem o cigarrinho no dedo e sem aquele copinho de uísque na mesa, tava fora do padrão da sociedade. Ou o cafezinho, né? Depois do almoço. Então, hoje em dia a gente pode transportar essa cena, esse cenário para jovens de 13, 14, 15 anos, com o seu cada um com o seu vape, com o seu cigarro eletrônico. É moda, né? É modismo. Mas interessante que o Fernando colocou de que você espelhou essa pesquisa das 20 pessoas e acrescentou que alguém com asma, esse cigarro prejudica, mas também alguém com asma que não fuma, mas que tenha no ambiente alguém fumando, corre o mesmo risco? O mesmo risco, fumo passivo, assim como o cigarro. E o comércio dele é proibido ou ele é legal? Eu tenho notícia de que no Brasil e no Uruguai é proibido. É proibido? É proibido. Me parece que na Índia também. Proibiram esse cigarro. Seria, teoricamente, como proibir o cigarro. Sim, né? Sim. Mas no Brasil ele está proibido. Sim, porque o cigarro, em tese, no Brasil, o que ele foi? Ele foi restringido o espaço que possa consumir e acrescentado um valor de imposto lá em cima, para tornar aquela carteira de cigarro, que eu nem sei quanto é que está hoje, mas de R$1 para R$10 em função da tributação. Exatamente. E também, Márcio, aquelas ações de publicidade, de botar na própria carteira as fotos. Um paciente entubado no hospital, ou então, né, um feto ali. Exatamente. Decaída. Então, essa publicidade negativa. No Brasil fez efeito quase 100%. Com certeza. A publicidade negativa pro cigarro, ela tem um efeito muito grande. Aliás, publicidade é tudo, né? Sim. Os caras nos vendem uma informação, tu vai acreditar até o momento que é desmascarado o negócio. Então, esse negócio do vape, uma hora dessas, vai. Precisaria ter uma propaganda tanto quanto
se fez para o cigarro. Com certeza. Não é? Mas aí que tá a questão, porque o cigarro patrocinava a Fórmula 1, futebol, mas o que mais acredito que esteja pegando isso é aquilo que o Paulo comentou. Não é mais bonito fumar. Sim, agora é feio fumar. Mas por força da consequência da propaganda que disse, olha, é mal, vai fazer mal. E ficou feio. Porque se você percebe, mal, ficou feio. Se você for vamos fazer aquele salão da nossa capela, da nossa comunidade do interior. Lá dentro, ninguém fuma. Mas sempre tem aquele que sai, vai lá fora e fuma. Quem tá dentro do salão, cheira. Consegue sentir aquele, sabe, aquela coisa assim, ó, e já começa a se olhar, quem é que tá fumando? Ou seja, para cá entre nós não tem nada mais repugnante do que o cheiro do cigarro. E na roupa, né? Daí o camarada foi terrível. lá fora, isso aí. fumou e vai sentar do teu lado ali para continuar a festa com aquele cheiro insuportável de cigarro na roupa. Né? Quando eventualmente você está numa calçada e de repente vai passar por alguém que já está fumando, é terrível passar por ele. Olha só, 8 países das Américas proíbem os cigarros eletrônicos. E nós temos na Europa Alemanha, Bélgica, Irlanda e França. Ótimo. Então são muitos países aí. Então o primeiro mundo já está olhando com outros olhos, né? Não, então mais adiantado. E nós aqui devíamos fazer o que fizeram acabaram fazendo com o celular na sala de aula. Deviam fazer para o cigarro eletrônico, né? Proibir. Exatamente. Não pode. Vamos encaminhar então os questionamentos finais, Márcio? Não, acredito que realmente foi que manhã bonita, né? Muito gostosa de trabalhar, mas eu fico muito nessa questão, Fernando, da prevenção. Eu sou apaixonado por isso, eu gosto disso, porque o nosso dia a dia realmente ele faz isso aí. E talvez essa nova geração, que você diz agora tá bonito, com 12, 13, 15 anos, sair com o cigarro eletrônico. Tem como evitar isso? Isso vai ser um trabalho árduo, né? Porque tem que surgir de dentro de casa, né? Tem que surgir de dentro de casa. Adolescente é um bicho difícil, mas a gente tem que ter uma compreensão, né? E por isso, Márcio, essa coisa de trazer a informação, né? E fazer com que a gente fique cada vez mais de olho, as escolas fiquem de olho. Tem que haver como o Telmo disse também, essa coisa de socialmente, né? Da sociedade, entre aspas, discriminar o fumante do vape também, né? Dizer, o cara tá fumando aquilo ali, sabe? Faz mal para a saúde, que coisa burra, que coisa pouco inteligente. Então, eu acho que ações de saúde pública, né? De publicidade, de famílias inteiras discutirem isso, de grupos discutirem isso. É difícil erradicar essas coisas. É considerado uma doença? O vício, a adição, que a gente chama, é considerado doença. Existe CID para isso, né? Mas é aquela história do grau, né, Paulo? A gente pode ter graus diferentes, né? De adição, de vício. Mas de qualquer forma existe sempre, né, o suporte psiquiátrico, psicológico e médico para pessoas que venham a buscar, né? Fernando, outra questão, hoje nós temos uma outra realidade própria educacional, que a criança com 4 ou 6 meses já está em escolas, creche, educação infantil. Essa proliferação dentro de uma sala de aula com essas crianças também está bem intenso, né? Isso é terrível. Eu acredito que na tua área seja... Agora começa, né? Quando começarem os primeiros frios e as janelas das salas de aula forem fechadas e cada criança trouxer um germe, um vírus, uma bactéria da sua casa e começar a ser compartilhado, começa aquela coisa de doenças respiratórias. Isso, né? Todo ano. E Telmo, assim, pode escrever. Começou maio, junho, esfria, as doenças respiratórias começam. Hospitais lotados, emergências lotadas. Isso vira notícia todos os dias. Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que é a maior emergência SUS do estado. Imagina a gente aqui que tem um hospital excelente, o nosso hospital para a nossa região, porém de leitos mais restritos, né? De menor número de leito, né? Então, isso aí é a tônica do nosso inverno, principalmente numa região fria como a nossa. E é preciso que a gente agora atente, porque vamos começar para o período mais frio do ano e infelizmente a coisa é cíclica, né? E depois outra, dentro de sala de aula não adianta ar-condicionado, de repente até pior. O bom seria a ventilação natural.
Ventilação natural. O problema aí tu tá numa manhã de 6 graus, de 5 graus. Manter a janela aberta. E as crianças às vezes desabrigadas, né? E muitas vezes você também nessa temporada abre uma janela, você importa mais umidade do que já tem dentro da própria casa também, mas precisa circular, então uma coisa interessante. E a criança tem uma resposta muito rápida. Sim. Ela pode muito bem sair de casa sem sintomas. Aí voltar com eles. E chegar lá e esse sintoma que aparece no decorrer do dia acaba transmitindo aos demais. Olha, eu vou confessar aqui, né? Eu tenho 3 netos, faixa de 4, 6 anos. Todo ano, um deles, ou depois mais, se contamina entre eles, porque trazem da sala de aula. Sim. É como o Ranguete disse, né, doutor Fernando? Todo ano é a mesma coisa. Sim. E fechar mesmo agora, doutor, olha só, nossa audiência aqui tá lembrando, e a dengue? Olha pois é, a dengue deu uma reduzida esse ano aí, né? A gente até falou de dengue, eu acho que ontem, né, Paulo, nós falamos de dengue. Excelente. E a dengue, na verdade, a gente sabe que também é uma doença que agora, com o frio, diminui a incidência de aparecimento de mosquito, né? Não que desapareça totalmente, mas no verão o mosquito se prolifera com muito mais facilidade. Sempre tem que estar de olho nesses sintomas, então. Vou falar alguns sintomas só para ser bem rápido. Então, dor de cabeça, principalmente uma dor de cabeça muito forte, localizada atrás dos olhos, dores musculares e nas juntas, né? Muito intensas, que deixam o paciente de cama, febre muito alta, 40 graus e meio, né? Que pode ser inclusive daí acompanhada por sangramentos, né? Sangramentos nas gengivas, sangramentos nasais, sangramentos digestivos, dores abdominais, o que vai daí caracterizar a dengue hemorrágica, que é a forma mais grave e potencialmente fatal da doença. Então, prestar muita atenção na prevenção da dengue. Evitar águas paradas, lixo e água parada para proliferação do mosquito, usar repelente quando for para ambiente onde tenha mosquito, muito repelente, e procurar vacinar-se contra a dengue. Já existe vacina contra a dengue. E funciona. E funciona. Nossa audiência lá em Antônio Prado, a Neuza tá mandando um recado aqui, muito bom dia a todos, ótimo programa com o doutor Fernando, viu? Obrigado. Então precisaríamos de mais tempo, né? Mas infelizmente o relógio está indicando aí que chegamos ao fim, doutor. Então, de qualquer sorte, o doutor tá toda sexta-feira aqui na toda sexta aí, né, com aqueles assuntos sempre importantes aí para nossa audiência. Muito obrigado por ter atendido a nossa produção. É sempre um prazer, né? E como o Márcio falou, a gente tem que focar sempre na prevenção. A função do médico não é só atender o paciente doente no hospital ou no seu consultório. Uma das funções primordiais da medicina é informar e fazer com que as pessoas tenham acesso à informação para que não fiquem doentes ou para que evitem ao máximo o aparecimento de doenças. Telmo, obrigado. O curioso é que, ouvindo essa última fala do doutor Fernando, me lembra, né? Por que a gente só vai pro médico quando a coisa já tá degringolada, né? Já tá ruim. Quem sabe uma visita para um cafezinho com o doutor, olha, eu não tenho nada, mas o que o senhor me fala para prevenir? Não existe isso, né? O paciente preventivo que chega lá, são curado, sadio, e diz, olha, mas eu não quero ter nada. Eu tô aqui só para lhe visitar, me dá umas dicas para. Eu sou um privilegiado, porque nas sextas-feiras muitas vezes eu dou uma questionada. Sim, tem uma consultinha, isso aí. É 6:30 da manhã, né? 7:30 da manhã. 7:30 da manhã, sextas-feiras, o doutor tá aqui. E eu estou todos os dias aqui às 7 horas da manhã. Voltaremos na próxima segunda-feira com o nosso comentário às 7 horas, mas com o nosso programa de entrevistas no próximo sábado. Obrigado a todos que estão conosco na audiência. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui, e que desejo aquilo que de sempre. Criem, por favor, um bom final de semana. Márcio, muito obrigado. Novamente, eu não tenho palavras de gratidão e agradecimento, porque esse acesso à informação que o Fernando colocou, ele é extremamente. Agora, quando a informação ela é correta e com fontes e com propriedade, aí ela só ganha força. E foi o que nós tivemos hoje de manhã. Muito obrigado, gratidão, abraço à família toda, parabéns pelo trabalho sendo desenvolvido. Bom final de semana a todos. Doutor, mais uma vez, obrigado e muito bom dia. Bom dia a todos, um bom final de semana, fiquem bem. Muito bem, 9 horas, fechamos assim o Bom Dia da Com e estamos aí com Lojas Becker, hein? Aguardando você na Palugana para você aproveitar as super ofertas
deste sábado, hein? São imperdíveis. A Santa Clara na sua mesa todos os dias com as delícias do puro sabor da Serra Gaúcha.